Hoje com uma receita especial, um arroz do norte. Chamei assim, até já comi em Porto Velho, um arroz rondoniense feito pelo chefe Calixto, e eu trouxe uma ideia aqui com embutidos e insumos mais em conta, sem o peixe dessa vez, mas que pode acompanhar várias carnes, peixe, carne de boi, carne de porco, esse arroz aqui super acompanha. Vou para a receita bem simples, para vocês fazer tudo na panela comigo e entender bem o que a gente vai estar utilizando, que é um bacon, uma calabresa, alho, cebola, pimenta de cheiro, muito comum na nossa terra, jambu, banana da terra frita, aqui eu tenho cebolinha e chicória, o coentro da Amazônia, pimentão das 3 cores, que não é obrigatório ter das 3 cores, mas o que você tiver aí, e um arroz já cozido com um pouquinho de alho cozido no tucupi. Agora é só ir para a panela, esse arroz sem segredo nenhum, eu dei uma temperada no tucupi antes e depois fritei o alho, fiz o arroz normal ao invés de cozinhar com água, cozinhei com o tucupi. Vamos para a panela, vocês vão gostar, fácil, rápido, uma receita econômica e bem simples de fazer. Panela bem aquecida, é clássico eu falar isso, que nós temos que aquecer a panela antes de começar. Já vou entrar aqui com o quê? Com o bacon em cubo. O bacon antes da calabresa, porque ele tem mais gordura. Então ele vai fritar mais demorado que a calabresa. Por isso que ele vai antes, deixa dar uma fritada no bacon e depois entra a calabresa para também fritar junto, terminar de fritar, ok? Então aqui só uma dica, eu só mexo esse bacon conforme ele vai grudando e ele vai dourando. Depois, se ele soltar muita gordura, como sempre, a gente pode tirar um pouco do excesso de gordura. Deixar fritar mais um pouco antes de vir com a calabresa. Aqui basicamente nós estamos na metade da fritada do bacon e o tostado da panela eu sempre falo dele porque é maravilhoso. Você que não acompanha nosso conteúdo nas redes sociais, chefe Pedro Bagatoli em todos os canais aí, com sempre receita utilizando os ingredientes amazônicos. Coloquei a calabresa e aqui ó, mexer de novo. Vou dar um pano aqui. Mexer de novo, ó. E aí vamos terminar de dourar esse bacon junto com a calabresa. Pedro, eu não tenho a calabresa em casa. Pode ser só o bacon? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Ou só a calabresa nesse caso? Pode também. Depois eu vou mostrar conforme for dourando esse tostado da panela. Ambos acabam agregando. E eu não coloquei gordura no início porque o bacon já tem gordura. Então não precisa colocar óleo nem nada. Certo? Apenas o bacon diretamente para fritar que já soltou bastante gordura na panela. Eu vou falar bastante ainda para vocês que eu gosto de tostar bem os ingredientes, de deixar bem dourado, que para mim isso é sabor. O tostado no fundo da panela é sabor. Então nessa primeira receita aqui, no jornal, primeira edição de Rondônia, o que a gente vai fazer? Tostamos bem o bacon aqui, a calabresa. Falei para vocês, ó, vai dar um excesso de gordura. Então agora é a hora da gente fazer o quê? Vou até dar uma desligada no fogo, eu vou tirar um pouco desse excesso da gordura, ó. Com uma colher, pode ser com uma concha ou uma colher grande assim, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar um pouco o excesso, que eu sei que tem uma galera que gosta de controlar um pouquinho a gordura. Eu também gosto de controlar a gordura. Então aqui, ó, a gente pode tirar, não perdendo o tostadinho da panela, não perdendo todo o nosso sabor que tá aqui, ó. Tirei um tanto do excesso, vou tirar aqui também um pouquinho dos ingredientes já tostados. Deixa eu deixar essa colher aqui. Vou tirar um pouquinho dos ingredientes tostados porque depois eu vou usar para decorar. Então só um pouquinho mesmo eu vou tirar aqui que eles vão vir em cima. Deixar aqui do lado. Certo? Ligar o fogo de novo, cuidar para não me queimar. Olha o tostado no fundo da panela que eu falei para vocês. Ó, bem amarelinha o fundo da panela. Bacon, a calabresa, já tudo bem dourado também. E agora é a hora da gente vir com os nossos temperos. Sempre falo, Pedro, pequenininho assim, eu falo que os alimentos estando cortados certinho, você até consegue agregar ele junto na panela. Então vai aqui, ó, de uma vez só. Cebola, alho, pimenta de cheiro. Uma cebola roxa grande, depois eu passo as quantidades certinho na descrição para vocês. 6 dentes de alho, 6 pimenta de cheiro. No capricho, coloca esses temperos antes. Já vem aqui, ó, com a panela quente, ó. E já vou fritando eles também, certo? Ó, o tostado da panela, com todo o bacon e a calabresa bem tostada, direto aqui, fazer aquele tostado, certo?
Vou deixar aqui 1 minuto, ele começou a querer dourar também. Já vou entrar o quê? Com os pimentões aqui que já estão picados também, vai aqui por cima. E depois os outros ingredientes ainda para finalizar, tem o arroz que vai. Mas tudo muito simples, muito rápido e muito fácil, certo? Bem tempero de casa. Esse arroz, eu fiz ele no final do ano. Como um arroz natalino, um arroz temperado para o Natal, mais econômico. E uma dica que você pode fazer, ao invés de utilizar o bacon, a calabresa e tal, é utilizar a linguiça toscana. Aquela linguiça que tem para assar na churrasqueira, você abre ela, pega a carne, desfia, tira o excesso de gordura e frita ela também. Super combina, super fica saboroso e dá certo de fazer essa receita. Comecei a refogar os temperos. Como eu falei pra vocês, panela tá bem quente, 1 minutinho aqui, os temperos já vem aqui, ó, pimentão das 3 cores. Pedro, e se eu não tenho pimentão? Não tem problema, tá, pessoal? Às vezes utilizar só a pimenta de cheiro ou só um pimentão verde, por exemplo, que é o mais em conta, pode fazer, tá? Não tem necessidade de estar utilizando. Eu fiz aqui para ele ficar mais colorido, como se fosse, que eu falei, um arroz de festa, um arroz festivo, certo? Então aqui, ó, fica bem bonito na panela, bem colorido. Aproveitando para soltar o tostado da panela com a umidade dos legumes. Temperos, aí vocês vão ver que eu soltei aquele tostado do fundo da panela, ó. Já incorporou aqui e já está fazendo de novo através dos ingredientes. Um capricho, um colorido maravilhoso. Esse arroz, Pedro, não tem o tucupi onde eu moro. Às vezes eu posso estar fazendo só o arroz normal e colocando, não teria problema nenhum, tá? E o jambu, a folha que adormece ou a folha que treme a boca, como muitos chamam, vou estar colocando aqui, ó, diretamente no nosso refogado também. Vou dar uma refogada, deixar uma florzinha aqui para decorar. Vou dar uma refogada nele aqui também, ó, junto com os temperos. Pode cozinhar o jambu junto com o arroz, chefe? Pode cozinhar o jambu junto com o arroz. Com o tucupi, o caldo do tucupi aqui e o arroz, não tem problema nenhum. E pode refogar ele aqui junto também, certo? Uma leve murchada assim nele já é mais que o suficiente para a gente agregar. E aí aqui, ó, vou vir com o arroz cozido no tucupi, certo? Ó, o arroz, olha que lindo. Amarelinho, né, gente? Pedro, foi açafrão? Não. Só o tucupi mesmo, tá? Então aqui o arroz. Já vou vir aqui também com a banana da terra frita. Ah, eu não gosto de fritar no óleo. Pessoal, ó, baixei o fogo porque começou a tostar bem. Pessoal, não gosta de colocar no óleo? Pode só grelhar ela na chapa, numa antiaderente, não tem problema nenhum, tá? Aqui é muito a gosto. Eu sempre dou as dicas, mas você pode fazer no seu estilo também. Cebolinha picada. Já aqui sempre tempero fresco é a característica minha. Faço muito com ingredientes. A chicória, ó. Coentro da Amazônia, amo chicória, amo utilizar no peixe, no frango, no arroz temperado assim, por que não? E aí aqui agora é mexer tudo. Tá pronto nosso arroz do norte, ó. Com embutidos que você tem aí na sua casa, com o jambu, com o arroz cozido no tucupi, muito tempero fresco, tostado da panela e olha o capricho. Fala aí pra mim, tá ou não tá um colorido bonito? Daí agora por último, lá no tucupi, no arroz, nós cozinhamos com um pouquinho de sal. Mesmo assim, os embutidos têm sal, tem que provar. Aqui faltou uma pimentinha do reino. Ah, eu não quero usar a pimenta do reino. Pode utilizar, por exemplo, a pimenta murupi, fresca, dourada, junto com a pimenta de cheiro que nós utilizamos, que é uma pimenta clássica, uma pimenta dedo de moça, pode utilizar também, tá? Não tem problema nenhum. Tem muita gente que tem alergia até a pimenta normal. E aí eu vou provar, só para ver se precisa de um sal ainda aqui. Vai vir com o jambu junto, né? Posso não tá. Perfeito. E agora finalizar para vocês, que merece, né? Trazer esse sem se queimar para cá. Ó, coisa linda.
vou montar na própria panela. Eu ia montar num prato, mas tá tão bonito aqui, né, câmera? Não, tá bonito, né? Então eu vou deixar aqui mesmo, só fazer uma montagem. Daquele jeito. Aqui tem a florzinha. Como eu falei pra vocês, deixei antes um pouquinho picado da calabresa, o bacon, pra ele se destacar mais aqui. Então eu deixei separado, ó, pra agora eu vir colocar, ficar mais destacado, ficar com um dourado mais bonito na hora da foto do nosso prato, certo? Na sua casa, se você quiser mudar, pode mudar, pode separar, se não quiser, fica a seu critério. Os pedacinhos de banana da terra também mais destacado, porque o restante eu misturei, então eu vou deixar aqui uns cubinhos para ficar bem bonito, certo? Um pouquinho a mais de cebolinha e chicória também bem fininho, picado, destacando, porque o restante eu misturei aqui. Sempre tem que pensar na apresentação, né, pessoal? No capricho mesmo. E aqui eu tenho um raminho de jambu que nós colocamos, vou colocar ele bem aqui no meio, com uma florinha de chicória. O tempero que eu utilizei e a folha dormente que eu utilizei aqui da Amazônia. Certo? Deixa eu não tampar totalmente essa folha de jambu. Essa é a minha ideia, um arroz temperado, um arroz do norte, utilizando embutido, como eu falei, pode utilizar uma toscana, por exemplo, uma linguiça toscana que é mais em conta. Tucupi e jambu aqui na região norte a gente encontra em todas as feiras, certo? Banana da terra ou a banana comprida, como muitos chamam também.